na Folha UOL. E nessa noite a gente está recebendo o presidente, ex-presidente do Corinthians, o presidente licenciado do Corinthians, diretor de seleções da CBF, o homem que trouxe Ronaldo, o homem que conquistou o estádio, que vai construir o estádio do Corinthians e que conseguiu fazer o estádio do Corinthians ser a abertura da Copa. Bastante coisa para falar. E para ajudar nessa tarefa, além do público presente, que eu já convido para fazer perguntas, Mônica Bergamo, colunista da Folha de São Paulo, Ricardo Perrone, blogueiro do UOL, e Eduardo Scolese, secretário assistente de redação da Folha de São Paulo. E eu já vou indo direto para o seu novo cargo, presidente, apesar de a gente estar numa semana de eleição do Corinthians. Se o Mano perder a Olimpíada, o senhor vai demitir ele? Olha, quem já me conhece sabe que eu não gosto de demitir treinadores, né? O que vale não é só, infelizmente, nesse país é o resultado, mas o que vale é o trabalho do dia a dia. E o Mano sabe que teve 1 ano e meio aí de experiências e acredito eu que agora, pelo planejamento que já estava na CBF, que a gente está revendo alguns pontos, ele tem que montar o seu time realmente, uma equipe forte, e independe de ganhar ali a Olimpíadas ou não. O senhor disse que não gosta de demitir técnico. Depois da Libertadores de 2010, teve a ocasião do Mano, que no dia seguinte o senhor anunciou a renovação do contrato dele. No caso do Tite, depois da eliminação para o Tolima, o senhor não demitiu também quando muita gente esperava que isso acontecesse. Foi por questão de trabalho? Foi questão contratual? Questão de mostrar que o Corinthians é diferente de outros clubes? Não. Por um primeiro motivo é que quem menos teve culpa foi o Tite, mais culpa teve eu, como presidente, e os atletas. O treinador não teve culpa nenhuma, ele trabalhou aí 1 mês e pouco com o time, os atletas tiveram dificuldade, e eu achava que o dia a dia do Tite estava perfeito. Apesar de todo dia eu desmentir que ele não ia ser mandado embora, mas todo dia escreviam que ele ia ser mandado embora. Então é massacrante e impossível, mas ele está aí hoje. No caso do Mano em 2010 também. Não, o Mano, como o Mano não tinha que... O Tite tem um contrato até o final do ano. O Mano tinha mais 1 ano de contrato. Como também estava acabando, para acabar toda essa especulação, eu renovei mais 1 ano. No dia que a torcida foi lá reclamar. O senhor pode explicar para a gente exatamente o que faz o diretor de seleções, qual a sua rotina, como é o seu trabalho? Não, é bom explicar aqui publicamente, né? Porque realmente isso aí é a verdade, né? Não como você escreve no blog, que às vezes não quer dizer nada. Mas, porque de Corinthians, de mim e da minha diretoria, você não sabe nada. Ultimamente você só dá bombinha. Presidente, não é o caso aqui para a gente discutir isso. Não, é o caso sim, é a oportunidade que eu tenho de falar com você. Vocês não vieram aqui para ouvir um bate-boca? Não, eu não vou bater boca, estou falando. Tenho direito de falar ou não? Estou proibido de falar ou tenho liberdade? Não, mas eu acho que a gente podia tentar manter. Então, o diretor de seleções é como se fosse um vice-presidente de futebol do clube. Ele trabalha com todas as seleções, tecnicamente, analisa o trabalho dos treinadores, dos atletas, comissão técnica, tudo isso aí. E muitas vezes, quando vai viajar para o exterior, também tem que representar a CBF. Discute convocação com o treinador não, também? Não, quem convoca e quem desconvoca, eu estando diretor de seleção, é o treinador. A responsabilidade é 100% dele. Mas se tiver um problema disciplinar, eu posso proibir uma convocação. Mas quem convoca tecnicamente e desconvoca é o treinador. Mas principalmente na cabeça do não corintiano, entendeu? Tem uma confusão entre o Corinthians e a seleção. É inegável que o senhor está ligado ao Corinthians, não tem jeito. Por mais que mude e tal. Oi? E sempre estarei. E sempre estará, entendeu? O Mano é um ex-técnico do Corinthians, entendeu? Como vai ser dividir esse dia a dia? Como é que é dividir isso na sua cabeça, já que muita gente vai fazer essa ilação, digamos assim? Veja bem, graças a Deus tem eleição no Corinthians. Depois de muitos anos, de cada 3 anos terá eleição. É óbvio que quando assumir o novo presidente, se for o meu sucessor, eu vou passar tudo aquilo que eu acho que tem que passar para ele. Sou conselheiro vitalício do clube e terei uma vivência no clube. Obviamente, como diretor de seleção, eu tenho que separar tudo isso, que eu tenho que olhar o futebol como um todo, os times como um todo. Tem a ligação de eu ser corintiano? Tem, mas então nós temos que fechar as federações, a CBF fechar tudo, porque o presidente da federação é palmeirense, da CBF é flamenguista, de Santa Catarina deve ser figueirense, o do Sul é colorado, então fica difícil. Eu acho que a única coisa nesse país que 98% da população tem e é um time de futebol. Então independe, se você tem que ter a responsabilidade de saber separar uma coisa da outra. Só para continuar nessa mistura Corinthians e seleção, o senhor ainda é conselheiro da Nine, saiu ou não, e o senhor o senhor acredita que tem um conflito de interesses ali? Não, porque a Nine trabalha com jogadores de seleção, né, jovens de seleção. Eu sou conselheiro
convidado de boca, não teve uma reunião até hoje. Então, mas se tiver algum problema, se você ficar preocupado, com certeza eu me desligo. Não, mas a Você sua pode opinião, há desligar um mesmo? conflito ou Não, não? eu acho que não. Eu já falei, eu não convoco o jogador. Eu não convoco o jogador. Quem convoca é o treinador. Presidente, o senhor já disse que um dos seus grandes legados no Corinthians é ter acabado com o fato de o Corinthians ser um dono, que o senhor instituiu um novo estatuto e que agora vai ser um mandato de 3 anos sem reeleição. Que o senhor considera muito positivo e muito ruim que uma pessoa tenha permanecido tantos anos à frente de uma entidade, de uma coisa tão importante como, de um clube tão importante como o Corinthians. O que o senhor acha do Ricardo Teixeira estar há 20 anos na presidência da CBF? Olha, eu acho que no clube, por não ter remuneração, por ninguém ganhar nada, apesar de alguns dizer que rouba, teria que ser um projeto para 10 anos, 12 anos, como eu fiz, a minha diretoria fez em 2008, um projeto para 10 anos. Então, cada 3 anos se muda, ou cada 4, ou cada 2 se muda a presidência. Uma federação e uma confederação, eu acho que tem que ter um prazo maior, porque o planejamento seria diferente. A Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, mas eu acho que tem que ter um limite. O limite pode ser 12 anos, 15 anos ou 20 anos. Não pode passar 25, 30 anos, que é um absurdo. Então, o senhor acha que já que ele está há 20 e poucos, o senhor acha que já está na hora dele eu acho começar a que em planejar? 2015 ele já sai. E o senhor acha que ele está planejando a saída dele, como algumas Não, a pessoas? eleição é em 2015, né? Eu acredito que em 2015 ele saia. Quero acreditar que ele saia em E o 2015. senhor poderia entrar no lugar dele? O senhor tem esse Não sonho? trabalho com essa hipótese. Eu acho que tem gente na minha frente. Eu acho Que que isso pode acontecer como- antes de 2015, né? Se essa corrente de denúncias lá, no caso Mas a ISL, denúncia faz 20 anos que sai denúncia, ninguém prova nada. É inacreditável, né? Quem está na Eu ainda frente? acredito isso na justiça brasileira, né? Então, Quem está na frente do senhor? eu não vou citar nome, mas tem gente na frente, como alguns escrevem aí que eu fiz uma carreira meteórica. Primeiro que não é carreira. Segundo, eu era presidente do Corinthians por paixão, por objetivo. Agora, diretor de CBF, Esse obviamente eu cargo tenho não uma seria uma remuneração. ponte? Não seria uma ponte para Não, eventual uma ponte para se ir bem substituição? ou para ir mal, né? Se a seleção for mal, você está mal, né? O senhor não quer citar nomes, mas comenta-se muito em Joana Avelange, Marcelo Campos Pinto da Globo, Marco Paulo Del Nero e o senhor. Entre esses, o senhor pode fazer algum tipo de comentário de quem teria Não, uma acho que chance? todos ou não? têm capacidade, todos têm situação. E o mais novo no futebol sou eu. Então acho que eles estão na minha frente. A Joana Avelange não, né? Ela está aí Ela está trabalhando há menos muito tempo tempo. que o senhor, né? Acho que ela é mais nova que eu, né? Pode ser. Presidente, só posso aproveitar um parênteses aqui de uma observação que o senhor fez, de que não se provam as denúncias. A BBC diz que ele está o Ricardo Teixeira está entre os que receberam uma propina num processo que correu em segredo de justiça. O senhor acredita piamente que ele não recebeu nenhuma propina? O senhor põe a mão no fogo pelo Ricardo Teixeira? Não põe a mão no fogo por ninguém, nem por mim. Agora as pessoas têm que saber aquilo que fazem. Eu acredito na justiça. Eu acho que se você cometer um erro e for provado esse erro, tem que ser punido. Agora, dele eu ouço falar e ninguém mostra nada. Quando abrir e ver se tem, eu vou falar, realmente tem. Até hoje, não sei. A CBF é transparente, na opinião do senhor? O que é ser transparente? Enfim, tirar as dúvidas do que tem, como esse caso da SL agora. Mas isso não é por da exemplo. CBF, isso é da FIFA. Então, mas o Ricardo Teixeira, por exemplo, O que tem? o senhor acha ele transparente? Não sei, ele. Em termos de administração da CBF. Comigo está sendo transparente, cada um tem o seu jeito de administrar. A CBF é privada. Apesar de ter mais ou menos um domínio público, porque o torcedor é apaixonado, mas é privada. Como onde você trabalha, ninguém abre as contas. Então cada um dá a opção de cada um. No Corinthians eu abri até demais. E sou criticado porque abri demais. Por umas pessoas. Por outras, eu sou criticado porque abri de menos. Então é difícil. O senhor não via a Nunca hora... contenta a todos, graças a Deus. Por isso que a democracia é bonita. O senhor não via a hora de sair do... O senhor dizia isso em entrevista, que não via a hora de sair da presidência do Corinthians. O senhor está menos estressado agora não, na não CBF é menos ou estressado, não? eu não sou estressado, não. O Melhorou problema, a qualidade de vida. o problema é o seguinte, é o que eu estava dizendo. Se tornar público nesse país é um crime. A pessoa te julga sem saber quem você é. Eu acho que tem que ser julgado eu como presidente do Corinthians. Se eu fiz bem, se eu fiz mal, se eu errei, se eu acertei. Eu acho isso bonito. Agora, se eu bebo, se eu saio à noite, se eu não saio, se eu gandaio, se eu não faço, isso é problema meu pessoal. Desde que eu não esteja ofendendo e atingindo ninguém. Mas alguns blogueiros continuam escrevendo coisas, ensinando coisas particulares da minha vida, que é terrível. Mas Que nem o ele senhor- falou, ele escreveu que eu subi, que eu fiz uma carreira meteórica no Corinthians, que eu usei o Corinthians pessoalmente. O senhor quer dizer direito? Então fala direito. Então vamos ler. Uso do Corinthians para projetos pessoais e força nos bastideiros, marca Hora Andrés. Quer que eu continue ou não? Quer que eu continue ou não? Pode continuar, você que sabe. Não vou dar moral pro seu blog, não. Presidente, falando em coisas que... Tem que muita as- gente lendo. Tem muita gente vendo ao vivo, não é para dar tanta moral. Já que a gente está falando de declarações que a pessoa dá e etc.,
O senhor deu uma declaração para a revista Época dizendo que o estádio do Corinthians vai ficar em R$1 bilhão e Não. ponto. Eles colocaram o vídeo no ar. Só acabando o meu raciocínio. Quando começou essa questão do estádio do Corinthians, o senhor declarou para mim, para outras pessoas, que o estádio ia custar 350 milhões. Já está em 820, daí o senhor falou 1 bilhão. Vou explicar. Aí o senhor disse o seguinte: o dia que essa história vier a público, talvez não fique muito bem para o presidente Lula. Então eu queria que o senhor... Não foi assim, não. Vou explicar. Como o país é preconceituoso em algumas partes, eu não falo português corretamente. Eu me atrapalho um pouquinho. Não uso bem os verbos. Então eu quis dizer, o que o jornalista escreveu na época é verdade, eu falei daquela maneira, mas eu quis dizer que muita gente queria que custasse mais de 1 milhão. Mas o estádio vai custar 820 milhões. Mas o senhor no começo falou 300 e pouco. Calma, mas você já fez a pergunta. Vou te responder inteirinha. Primeiro que você foi a única pessoa que acertou uma coisa que eu errei com você e depois corrigi e falei, você tinha razão, que ia começar em março e começou em maio. Eu falava março e você falava que era de maio para frente, lembra disso? A construção do estádio, quando ia começar. Então, o estádio do Corinthians era para 47 mil pessoas, um estádio humilde, para nós loucos corintianos. Então era uma coisa muito mais simples, não ia custar mais do que 350, 370 milhões. Felizmente, para todos, ou infelizmente para alguns, virou estádio de Copa do Mundo. E eu sempre disse, o Corinthians não tem dinheiro para fazer estádio de Copa do Mundo, que exige um monte de coisa que o Corinthians, no futuro, quando começar a jogar lá, não vai precisar. Aí tinha uma lei na Zona Leste, desde 2007, que quem fez foi a Marta Suplicy, não foi feita por Corinthians. O prefeito ainda pôs coisas mais fortes. Se não fosse abertura, se não tivesse a projeção da festa do estádio, não podia ser uso esse CID, que é o incentivo fiscal, de até 420 milhões. Então o estádio não vai custar mais do que os 620 milhões. Agora, o senhor podia explicar um pouquinho, agora que nós estamos num espaço assim que tem calma e o senhor está ao vivo aqui, o papel do presidente Lula, de fato, na construção dessa operação? O papel do presidente Lula, ele é conselheiro do Corinthians vitalício. Como vocês sabem, eles são torcedor do Corinthians, é meu amigo. E, obviamente, que ele deu palpite, opiniões, ajudou, criticou. Por exemplo, Pacaembu, ele falou, pô, mas o Pacaembu não adianta. Não pode mexer no Pacaembu porque você está trabalhando com a hipótese do Pacaembu. Por exemplo, isso. Mas o que querem insinuar, o que querem dizer que ele mandou fazer, isso não existe. Mas a negociação com o Odebrecht passou por ele, porque isso aí já foi publicado várias vezes e o presidente Lula nunca desmentiu essa informação. Deixa eu explicar. A única vez que ele teve uma participação efetiva foi quando começaram a errar na projeção do Estado, que depois foi consertado, que ia custar mais de 1 milhão. Aí realmente eu fui falar com ele, falei, olha, eu não posso assumir um compromisso de um Estado que era de 700, 800 milhões, ou até 820, para 1 bilhão. Refizeram as contas, refizeram tudo e vai ser 820 milhões. Mas não foi ele que fez a ponte entre o Corinthians e a Odebrecht? Quem fez essa ponte entre o Emílio? Vou te explicar. A Odebrecht, primeiro minha família sempre foi cliente da Braskem, que é do grupo Odebrecht. Segundo, a Odebrecht, desde 2001, já tinha projetos de estádio no Parque São Jorge, em outros lugares, com o Corinthians. Então, ele não nada, o Júnior, o pessoal da Odebrecht sabem disso, tem lá histórico já deles tentando fazer o estádio do Corinthians. Obviamente que eu tive uma participação maior por ter sido cliente, por conhecer ele também, da participação da negociação ficar muito mais tranquilo. E o presidente simplesmente participou do dia da assinatura do pré-contrato em setembro de 2010, do contrato no estado que foi público para todo mundo ver, e simplesmente... Por que o senhor falou que ia ficar um pouco mal para ele, se a história viesse a público? Volta a dizer, me expressei mal. O jornalista perguntou, o que tem a ver o Lula e você? Eu falei, olha, o que a gente conversa, eu quis dizer, o que nós conversamos não interessa para ninguém. Se eu falar o que eu falo para ele falar para mim, fica mal. Já pensou o que ele fala para mim? E o que eu falo para ele? Numa conversa de dois amigos sentados? Já estamos falando. Mas me expressei mal, mas ele não mentiu no que escreveu, não. Eu queria só estimular vocês a fazerem perguntas também. É só procurar as mocinhas, elas têm um papelzinho, vocês podem mandar por escrito e a gente vai intercalando aqui as perguntas. Estamos falando do estádio do Corinthians, a questão do naming rights do estádio. Como é que está? Tem alguma novidade sobre isso? Não, estamos... E se a questão do popularmente conhecido como Itaquerão atrapalha nas negociações? Muito atrapalha, principalmente a Folha não insiste em chamar de Itaquerão. Mas não é só a Folha. Não, conhecido, ultimamente já mudou. Você vai no Pacaembu, a torcida fala do Itaquerão. A torcida pode falar o que quiser, tem o direito. Mas eu acho que um órgão de imprensa, da importância de uma Folha, de uma Rede Globo, de uma Record, de um Estado, do Lance, podia nos ajudar e chamar a Arena Corinthians. Mas o senhor acha mesmo que alguém vai deixar de fazer um negócio porque... Não vai deixar, mas eu acho que se os órgãos de imprensa que escrevem todo dia, ou passam todo dia, continuar Itaquerão, Fielzão, Andrezão, Lulão, Pedrão, Silvinho, Invejão, fica difícil uma negociação. Mas efetivamente nas negociações isso tem prejudicado ou não? Não, por enquanto não tem prejudicado, mas tem 6, 7 empresas na negociação
Eu não vou anunciar, já está bem adiantado algumas coisas, eu não vou anunciar porque senão vão dizer que é eleitoreiro. Para quando esse anúncio? Depois que o novo presidente ganhar, em 30, 40 dias anuncia. Mas, presidente, o senhor continua acompanhando, o senhor não está afastado do cargo no Corinthians? Eu na estou diretora licenciado, da sou CBF? conselheiro vitalício. Eu Mas posso todos os conselheiros têm acesso a essas informações? Não? As negociações? Não sei, você teve o contrato do Corinthians ilegalmente. Então vamos prever para o... Amigo, eu sou conselheiro do Corinthians. Ok. Eu tenho 3 anos, 4 anos de presidente. Você acha que alguém, eu estando licenciado, vai fazer alguma coisa sem falar com o presidente licenciado? Vocês estão de Ok, o senhor já brincadeira, pô. respondeu. Vocês estão de brincadeira, pô. Só uma pergunta aqui envolvendo o Lula. É verdade que durante... Uma pergunta que veio da plateia, não deixou o nome. É verdade que durante sua presidência no Corinthians, o presidente Lula ligava para comentar cada rodada? Não, cada rodada não, mas que ele cornetava bastante, cornetava. Quando perdia, então, muitas vezes deixei até de atender para não Conectava a ouvir bronca. ponto de falar, não, tira esse cara do time e tal? É o que eu falei, nesse país aqui, se tem uma coisa que é quase unânime, é o futebol. Todo mundo tem um time de coração. E ele, por ter amizade comigo, por ser conselheiro do Corinthians, por ser corintiano, é óbvio. Pô, esse jogador não está dando certo, ou o time está mal, não sei. Isso é normal, como todos os torcedores, minha família, meu filho, todo mundo reclamava. Ele ainda liga com frequência para o senhor? Ultimamente menos, para falar do time menos, até pelo problema que ele está passando aí. Espero que ele saia dessa, não só ele, como milhões de brasileiros, né? Mas liga bastante. Mas corneta pouco agora. Ah, é. Quais jogadores ele É porque cornetava? foi um campeão brasileiro e campeão da Taça. Ele cornetou então tem muito, pra qual reclamar. jogador que ele pegava no pé? Não, pegava o pé do Ronaldo, por bastante. Do Ronaldo, o que ele falava do Ronaldo? Que tinha que jogar mais, estava jogando pouco. Chamava de gordo. O A gordo, única pessoa que chama o Ronaldo de gordo, fora pejorativamente alguns órgãos blogueiros, é eu como presidente do Corinthians. Todo mundo chama ele de gordo. Eu chamo ele de gordo. A Mônica já aproveitando- viu eu chamando ele de gordo. Mas com Aproveitando carinho, não é pejorativo. Claro. Aproveitando o lado político, o Francisco pergunta se o senhor tem aspiração político-partidária, como se Eu sou, como todo mundo candidatar. sabe, não escondo, sou filiado ao PT há muitos anos, mas jamais eu terei um cargo de vereador, deputado, cargo público nenhum. O senhor Mas foi dele- fundador do PT? Não. Meu irmão. E cargo no PT? Não quero cargo no PT, não. Eu sou petista porque eu acho que, como podia ser PMDBista, podia ser qualquer outro tipo de partido, eu acho que todo cidadão tem que participar de um partido, porque a única maneira de se cobrar mais, de se exigir mais, é participar do partido. Apesar que os partidos estão errando bastante aí também, inclusive o meu. O senhor já falou que o senhor é meio socialista e que ser socialista é pensar primeiro em si, mas Não, quem ajudar falou também os outros. Eu vi numa Não, entrevista. uma entrevista que eu quis dizer é o seguinte: tem muita gente que se diz socialista e comunista com dinheiro no bolso. Né? Então, tem a diferença, né? Você vai no negócio. Eu falei que o socialista, primeiro, todo mundo, em qualquer âmbito da sociedade, tem que pensar primeiro em si próprio. Eu só posso ajudar o próximo se eu estiver bem. Então, o que eu quis dizer foi isso. Mas não é que socialista só anda... Eu disse que muita gente diz comunista e tal, porque tem dinheiro no bolso. Mas Mas o senhor, qual é o socialismo? Como é que é o que é o socialismo para o senhor? É isso que não ficou muito claro para mim. O socialismo é em muitas coisas muito boas e em outras coisas são péssimas. Por exemplo, eu tenho que escrever, ouvir e ler coisas nos blogs que não tem nada a ver, mas a democracia permite isso. Se fosse uma ditadura, já não poderia. Ou O senhor é a responderia favor da para se escrever. ditadura, é isso? Não sou a favor, não. Ah, perguntando. Mas alguns, principalmente para blog, precisava. Tá falando sério o isso? senhor, Pô, o cara vai lá e escreve. O cara falou que eu usei o Tá Pix com ideia pessoalmente, projetos fixa, pessoais. presidente. mas E é uma outras questão, coisas. uma Olha, questão- então vamos lá. O senhor não usou o Corinthians para projetos pessoais. O senhor se aproximou muito do Ricardo Teixeira com o Corinthians. Sem ser presidente do Corinthians, Mas o senhor não seria. Só um minutinho. O senhor me disse há muito tempo, antes de ser presidente do Corinthians, que tinha o sonho de ser presidente da CBF. Eu nunca O senhor falei isso pra falou você. mim. Eu nunca falei isso pra E aí você. o senhor virou presidente, se aproximou do Ricardo e está na CBF hoje. Isso não é um projeto pessoal. Você se formou aonde? PUC. Você começou a trabalhar onde? Eu comecei a trabalhar, tem no blog lá, dá uma entrada, tem Não, tudo. eu não entro no seu blog. Mas só para matar essa Só para curiosidade, completar, as pessoas não você estão começou a trabalhar acompanhando onde? Você começou a trabalhar num lugar mais simples, você foi crescendo por capacidade, foi melhorando. Eu fiz um belo trabalho de 4 anos no Corinthians, fui convidado para ser diretor de seleção. Eu tinha o direito de falar sim ou não. Mas isso, quando você diz projetos pessoais, é como se eu estivesse montando alguma empresa, estivesse fazendo alguma coisa, usando o nome do Eu não Corinthians. escrevi que E o não senhor é ve- estava roubando. Não, isso você não escreveu, você não tem coragem. Ah, por quê? Porque mas você teria insinua, motivo? Mas você insinua. Você insinua. É pior que falar. Então, eu, como presidente do Corinthians, é óbvio que eu tive relação com o presidente da federação, com o presidente da CBF, com o presidente da Federação Gaúcha. E fui convidado para ser diretor de seleções. Mas o presidente do Palmeiras, o presidente do São Paulo, o presidente do Vasco, todo mundo tem acesso à CBF.
Mas não é normal. Ele nunca foi na minha casa e nem eu na dele. O senhor, como dirigente esportivo, almejar ser presidente da CBF? Não seria normal isso? Seria normal, mas eu falei, não trabalho com essa hipótese e tem gente na minha frente aí. Mas o senhor não acha que, assim como seja uma carreira política, porque todo mundo está perguntando se o senhor vai ser presidente da CBF, uma carreira esportiva, continuar uma carreira esportiva, esse seria pelo menos nacionalmente, seria o máximo. Cargo máximo. O mesmo no caso da política. O senhor fala que o PT, o senhor fala que não vai ser nunca ter um cargo público. Eu não tenho perfil para ser deputado, eu sei, mas vereador, as pessoas em volta do senhor talvez o levem ou queiram que o senhor vá para presidente da CBF. Então, talvez os seus correligionários estimulem o senhor aí a um cargo público, por exemplo, depois que o Brasil for bem na Copa. Não, mas exemplo. não vou. Não vou, não. Lógico que eu não vou falar que dessa água não, porque não o ambiente nunca, mas não vou. Muito mas as pessoas que estão do meu lado, as pessoas que são muito próximas a mim, queriam que eu continuasse no Corinthians. Tem um movimento para mudar o estatuto, mudar tudo, e eu não aceitei. Então, nem tudo que eles querem eu falo sim, nem tudo que eu quero eu falo não. O senhor pode voltar à presidência do Corinthians depois de 3 anos? Depois de 2 mandatos. E que tal? Existe essa... Vou trabalhar bastante para não voltar, mas... Não descarta isso? Não descarta. O Corinthians nunca. O Corinthians é minha paixão. O senhor disse que o seu cargo agora na CBF vai ser julgado também pelos resultados da seleção. O senhor acha que a seleção vai jogar no Maracanã na Copa? Espero que sim, seja campeão no Maracanã. Eu fiz a pergunta provocativa justamente pela sequência de jogos que só na final que vai jogar no Maracanã. Que vai jogar lá. Agora, em relação à seleção, para formar um time, a falta da não jogar eliminatória vai ser ruim para formar um time? Toda falta de competições traz falta de competitividade, né? Então, o amistoso não é sempre próprio emocional, a própria adrenalina do mesmo jeito de uma competição. Então, isso é um diferencial, isso é uma dificuldade. Mas o mais importante agora é o Mano escolher o seu time, as pessoas que ele acha que vai fazer taticamente o que ele quer e insistir com esse time. Hoje não tem um time? Na minha visão, não. Já falei isso para ele. Eu acho que tem. Convocou muitos jogadores, que ele necessitava no planejamento disso, e a partir de agora, não. Ele tem que firmar lá quem ele acredita que vai ser o time dele e trabalhar isso aí. Aproveitando uma pergunta aqui do Caio, que ele diz que em tempos em que a identidade do torcedor com a seleção diminui, por que tantos jogos no exterior? O senhor deve influir nisso, né? Não, eu até teve uma reportagem no Globo.com e na Gazeta ontem o pessoal falou, esse semestre foi bom, os jogos amistosos são de melhores qualidades. Eu não tive interferência nenhuma nas melhores qualidades, nem se fosse a pior. A seleção tem uma programação de 2012 e acho que até metade de 2013 que já estava praticamente acertada. Então é óbvio que eu podia falar, não, tá vendo, melhorou porque mas não é verdade. Agora, é dificuldade para arrumar time de primeira linha para jogar com a seleção brasileira. Às vezes uma Espanha não quer jogar com a seleção brasileira. Eles têm lá a Eurocopa, eliminatórias e tem dificuldade para se comprar sempre um time de primeira linha para jogar com o Brasil. Do mesmo jeito que eles não querem às vezes jogar. Agora, existe um grande desconforto dos clubes europeus de ceder jogadores para a seleção, os amistosos. O senhor vai se envolver nisso de alguma forma? Não? Não, principalmente na Olimpíada, que não é uma competição oficial da FIFA, tem dificuldade para a liberação dos atletas, não só na Europa, como no Brasil também. Então nós vamos já começar a trabalhar esse semestre aqui para conseguir liberar os jogadores aí em junho. Mas existe uma necessidade de um trabalho maior político, de repente existe conversar com os caras, né? Tem que conversar com as pessoas, tem que ir lá, a comissão técnica, não só no Brasil, mas principalmente na Europa. Quando eles estão na seleção, quem paga o salário deles? Os próprios clubes. E o senhor acha que tem alguma possibilidade? Porque os clubes não reivindicam que a seleção, que a eu CBF... nunca vi reivindicar. O São Paulo tem uma briga com isso, antiga. Mas quando eu estava fazendo o Morumbi, que ia ser da Copa, eu não brigava. Mas é um direito. Isso eu acho que um dia vai ter que ser revisto. Mas essa discussão não passa pelo seu cargo, né? Não. É uma coisa... Como que é o seu dia a dia com o Mano? Vocês despacham, conversam? Não, Como é que funciona Quando eu estou no Rio, nos encontramos sempre. Ele despacha também lá na CBF. E estamos conversando o planejamento. Já estava o planejamento lá. Estamos discutindo alguns pontos e tem muito trabalho e muita responsabilidade. Planejamento mesmo. É planejamento. Discutir nome a nome, jogador? Não, isso não. Isso é com a comissão técnica. Quem vai convocar e desconvocar é a comissão técnica. Eu falei para o Perrone, se tiver um problema disciplinar que envolva o nome da CBF ou alguma coisa, eu interfiro. Esse jogador não pode vir, ou esse jogador tem que ser afastado. Agora, fora isso, quem decide é o treinador. Um problema disciplinar do jogador em clube pode afetar nessa decisão? Olha, eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem casos que se influencia bastante. Eu acho que o treinador perde um pouco a confiança do atleta, depende que penalidade ele cometeu. O senhor prefere uma concentração fechada, como foi a do Dunga,
ou aberta, um pouco mais aberta, como a do Parreira, que tinha até empresário, jornalista. Quando ganha, tudo é bonito, para estar fechado, aberto, é uma maravilha. Quando perde é porque está fechado, ou está muito aberta. Então, eu acho que não pode ser como foi a do Dunga, e não pode ser como foi. Tem que achar um meio termo em tudo. Eu acho que os órgãos de imprensa, a população, o torcedor tem que ter um pouco mais de acesso, mas também não pode liberar muita coisa não, porque os atletas são complicados. E Falando culto nisso, na o senhor- concentração? Oi? Eu sou contra a concentração, mas infelizmente é necessário. E culto dentro da concentração? Culto do quê? Jogadores, atletas de Cristo. Isso não vai ter, não. Cada um faz no seu quarto lá o que quiser. Por quê? O senhor pode aprofundar um pouco essa questão da religião no futebol? Ela atrapalha, o senhor acha? Não, não é que atrapalha. Eu acho, o que eu digo é da democracia. Então, antigamente era o baralho. Vamos lá, Mailon. Antigamente eram as mulheres. Depois veio o baralho. Depois veio não sei o quê. Depois veio as religiões, veio o videogame, hoje é a internet. Hoje você não vê ninguém com... O cara se tranca no quarto lá, fica com o iPad na frente, pelo amor de Deus, o que eles fazem lá. Mas eu acho que tem que respeitar o espaço do próximo. Se você pode fazer o que você quiser numa concentração, desde que não atrapalhe o próximo. Então, Mas você- atrapalhou em Muitas vezes eles 2010? atrapalham. Em 2010 atrapalhou? O senhor estava lá. Não atrapalhou, não. Que o Jorginho era... Não, mas não atrapalhou, não. Lúcio, era uma seleção, Mas era uma sobretudo seleção, sobretudo evangélica ali. O grupo era Não, forte. tinha vários, mas não teve interferência nenhuma, não. Não ganhou, não perdeu por causa disso e também não ganharia por causa disso. Mas Ainda em quem assim, o senhor acha atrapalha, que então? não- Em que atrapalha? Não falou que. Não, toda concentração atrapalha. Você quer ficar 30 homens trancados lá, 2 dias, 3 dias, um mês? É insuportável. Mas tem o desgaste do dia a dia. Se você discute com o teu filho, com a tua esposa, com o teu marido, você imagine 30 homens trancados, um olhando para a cara do outro todo dia. Perde o jogo, vem emburrado. Ganha o jogo, vem mais feliz. Então é Mas muito mais complicado. Atrapalha a religião porque ela pode Não, dividir o grupo? a religião nunca atrapalha. Cada um tem que ter a tua crença. O que não pode é eu ser católico como sou e eu querer te obrigar a ser católico. Isso vai atrapalhar em qualquer relação de seres humanos. Mas só voltando a 2010, o senhor gostou da experiência? O senhor trabalhou? Foi um aperitivo? Eu pensei que ia tirar férias e trabalhei bastante. Não, eu quando eu, infelizmente, ou felizmente, por ser de família imigrante, de família trabalhadora, eu trabalho desde os 11, 12 anos de idade, quando eu assumo alguma coisa, eu caio de cabeça. Tem um lado bom e tem um lado ruim, você se dedica muito tempo àquilo. Eu, quando estive na seleção, fui todos a treinos, fui todos os jogos, participei de tudo. Logicamente que, como chefe da delegação, você não tem tanta pressão ativa, porque está um projeto de 3 anos trabalhando, e você está ali 40 dias, fica no máximo 40 dias. Mas ajudei no que pude, mas infelizmente perdemos aquele segundo tempo. Bem, a gente vai fazer só um intervalinho, tá? A gente já volta. Olá, estamos de volta aqui na Sabatina com André Sanches, Folha UOL. E uma das perguntas que mais aparecem aqui, presidente, é sua relação com o São Paulo Futebol Clube e Juvenal Juvencio. O senhor tem raiva do São Paulo? Não, pelo contrário, eu respeito muito a instituição São Paulo. Tive algumas diferenças, comercialmente falando, de clubes com o Juvenal, mas é meu amigo, eu falo com ele frequentemente, eu não tenho problema. Às vezes batemos boca aí na imprensa, uma vez exageramos, tanto eu quanto ele, faço minha meia-culpa. Mas. Qual é o escândalo que o senhor disse que ele estava envolvido, que a imprensa precisava levantar? Isso foi uma das coisas que eu fiquei mais triste comigo mesmo, porque ele disse que eu tinha que acabar o Mobral. E foi quando eu falei desse problema que ele teve aí há muitos anos atrás, quando ele era subprefeito, e depois era das casas antigas, não lembro como é que chamava da Coab, mas é uma coisa. Se eu não gosto que entre na minha vida pessoal, eu também não deveria entrar na do outro. Mas isso não é vida pessoal, né? O senhor é um escândalo muito grave? Que escândalo Não, que não foi? sei, eu nem sei, nem estava aí para saber direito. No Google tem lá. Mas teve um motivo, essa disputa? Tudo bem, Não, foi o Bonucci? os clubes de futebol são rivalidade. Eu, quando ganhei eleição, eu ia praticamente toda semana no São Paulo. Eu acho não, tinha certeza e tenho que São Paulo, apesar dos problemas, é uma das melhores administrações no meio do futebol. Então, muitas coisas, e eu não tenho vergonha de dizer, muitas coisas eu copio quando dá certo. Não tenho esse tipo de preconceito. E eu fiquei triste porque num certo dia, depois no final de 2008, ele decidiu que o Corinthians ia ter 10% da carga dos ingressos nos jogos do Morumbi. E eu liguei para ele 9 vezes, 5 para a secretária e 4 no celular dele, não me retornou nenhuma vez. E eu fiquei muito chateado e por isso que não jogou mais no Morumbi. E por que o estremecimento entre o senhor e... Mas eu não estou estremecido com ele. Eu falo com ele frequentemente, é meu amigo. Mas, comercialmente, para mim, ou para nós, no Corinthians, era muito mais vantajoso financeiramente jogar no Pacaembu, apesar de caber menos gente que no Morumbi,
do que jogar no Morumbi. Principalmente que os jogos, quando são 10 horas da noite da Libertadores, você sai de lá meia-noite e meia, não tem ônibus, não tem metrô, não tem nada disso aí que possa ajudar. Você não acha que isso vai se refletir um pouco na tensão entre as torcidas? Porque hoje em dia, Não, acho São que Paulo hoje e não, Corinthians hoje não, é o não, mas isso é por causa dos clássico mais resultados de perigoso. campo. Isso é por causa dos resultados de campo, mas eu acho que o único dia que eu faço uma meia-culpa, tanto eu quanto ele, foi quando ele decidiu isso, que ficamos batendo boca realmente ali uma semana e meia ou duas. Eu acho que aquele pisetamento que houve no Morumbi, que podia ter sido um desastre, eu acho que eu tenho, infelizmente, uma meia-culpa nisso aí. A partir desse dia eu procurei me cuidar mais. O senhor falou agora sair do Morumbi ou do Pacaembu, meia-noite e meia. O que o senhor acha dos jogos às 10 da noite para um torcedor que trabalha e acorda às 6 da manhã no dia seguinte? Ninguém quer ir 10 horas da noite para um campo de futebol. Mas não chega nem 20% dos jogos do Campeonato Brasileiro é 10 horas da noite. Mas os melhores jogos são nesse Não, mas do eles Corinthians. pagam. Eles pagam, eles escolhem, infelizmente. Vai dos clubes aceitar ou não. Eles vão tirar 100 milhões de cada Para, clube. numa aí e licitação, jogam 8 ter horas. feito esse tipo de exigência de mudança de horário? Olha, não. Na licitação que o Clube Não dos dá, 13 ia não, fazer? Primeiro, eu não estava no contato discutindo o horário. Se você perguntar para mim, lógico que é melhor jogo 8 horas, 8 e meia da noite, do que 10 horas da noite. Mas a televisão, ela deve ter as suas pesquisas, deve ter a sua grade, comercialmente falando, que à noite a gente liga mais televisão para assistir um jogo de futebol do que 4 horas da tarde, do que 8 horas da noite. E por isso que ela põe. Pode ter certeza, se a Globo soubesse que ela ia ter muito mais retorno jogando 8 horas da noite, ela poria os jogos nas 8 horas da noite. Não precisa ser todos os jogos, né? Tanto, Não, óbvio são que não 20%, são todos. Mas... São 20% do campeonato, nem 20% são 10 horas da noite. Além do jogo, Tem provado isso aí. além de jogo às 22, hoje você vai no estádio, você encontra flanelinha, guardador de carro, banheiro sujo, arquibancada suja. Quando que isso vai mudar? A Copa está chegando e o torcedor continua sofrendo na hora que chega no estádio. Vamos lá. Os estádios que nós temos hoje no Brasil, com raras exceções, é caótico. Não tem toalete, não tem estacionamento, não tem um monte de coisa. Mas você vai em muitos teatros bonitos aí, caro, também não tem estacionamento, você tem que pagar estacionamento, tem flanelinha, tem fila e tem cambista. Então, eu acho que a melhor maneira de acabar o cambista é primeiro o cidadão se conscientizar que não deve comprar de cambista. E o segundo é os clubes fazer o sócio-torcedor, que todos hoje estão praticamente fazendo, e vender tudo pela internet. O Corinthians tem o sócio-torcedor Tem o sócio-torcedor e tem cambista e na vende- porta do estádio. Não, tem. Isso que Um eu tô cambista dizendo. que usa o próprio cartão do fiel torcedor. Então, quando pega, teve um que foi pego e foi expulso. Mas eu acho que isso é um trabalho dia a dia, uma cultura que tem que se massificar e está melhorando bem. O Corinthians vende hoje 60%, 50%, 60% dos ingressos pela internet e por sócio torcedor. Então ele pode comprar um ingresso só. Então acho que isso já vai dificultar muito. Agora, se ele comprou um ingresso, por qualquer motivo, ele não quer ir no jogo e vende para você ou dá para alguém vender, isso é incontrolável. Aliás, no mundo inteiro tem cambista, hein? Tem ingresso com cambista de torcida organizada também, que o clube Quando- dá algumas facilidades para a Veja, torcida. não dou facilidade nenhuma, não. Para comprar. Eu não dou facilidade, Só não. manda ingresso de visitante Não, direto para a sede não, da não, torcida. não, senhor. Ah. Deixa eu acabar de falar. Você está afirmando uma coisa que você não sabe, você não sai do escritório, você nunca foi no bom, Corinthians, pô. Veja bem, muito menos na Gaviões. Mas veja bem, o que eu faço, e sempre falei publicamente, o torcedor das torcidas organizadas, jogos no Pacaembu, no Morumbi ou fora, eles têm a prioridade de comprar os ingressos. Ponto. Eu não dou ingresso de graça, eles pagam religiosamente, e aquele que atrasar não tem ingresso, e é assim que eu faço. E estamos trabalhando massificamente falando para o próprio torcedor organizado ser sócio-torcedor. E o Pacaembu conseguiu já diminuir um pouco o queijo suíço, que era aquilo, com tanta gente entrando de graça? Não, eu estou pondo lá Como é dentro. que tá? Você não vê que eu ponho lá CESP, quantos entram, jornalista, cinegrafista, deputado, tudo. Está tudo indiscriminado, porque vocês achavam que eu dava ingresso de graça. Você, não você, estou dizendo, achavam, tinha lá 3 mil pessoas sem, não pagantes. Porra, também É que lá é o paraíso da carteirada. Isso, distribuiu o ingresso para todo mundo. Daí eu tive que pôr quem é que entra de graça. E infelizmente está lá todo dia, mas não repercute, não cobram dos outros clubes, não cobram nada. Agora é um estádio municipal, é um estádio que tem suas leis municipais e tem que ser cumprida. Com mais de 60 anos não paga ingresso, com menos de 12 anos não paga ingresso. Então, infelizmente, tem que fazer isso aí. Entrando nesse assunto, o que o senhor acha da questão da meia entrada na Copa e do álcool nos estádios? Primeiro, eu sou a favor do álcool nos estádios. Porque, primeiro, se vende muita bebida alcoólica no entorno do estádio. Então, se o cara quiser ficar bêbado, quer tomar 10 cervejas ou 1 litro de pinga, na porta do estádio estão vendendo. Se pode vender na porta do estádio, atravessou o muro, não pode vender lá dentro, eu acho que é um absurdo. Eu acho que tem que ter regras. Nos estádios novos serão muito mais
controlado isso aí, e sou a favor da bebida dentro do estádio. Da meia entrada, eu acho que é uma discussão muito ampla, né? Porque, queira ou não queira, um jogo de futebol é privado. Eu acho que é mais importante para o ser humano é comer. Então, meu pai, que tem 78 anos, eu já falei, vamos pôr uma ideia lá no Congresso, quando ele for no rodízio, quanto é o rodízio? 100? Ele, ó, sou idoso, pago 50. Meia pizza, meio almoço, eu acho que é mais importante que meia entrada, ou meia entrada num show e qualquer coisa. Senhor, o senhor é fundador de torcida organizada. Eu sou um dos fundadores da Pavilhão 9. Pavilhão 9. Então, o senhor tem uma relação com as organizadas. Elas têm uma série de muita gente vê esses... A Gaviões vai estar no Itaquerão, no estádio do Corinthians, como o senhor prefere. A organizada, do jeito que ela existe hoje, a torcida organizada, não só do Corinthians, ela cabe no chamado, naquilo que a gente pode vislumbrar como futebol moderno no Brasil? Porque cabe, só se comportar como seres humanos, cabe. A questão Veja bem, da cadeira porque só um minutinho. Veja Aonde bem. o futebol se Presta modernizou, os ultras... Presta atenção, os eu não tenho hooligans problema nenhum. foram... Torcida organizada tem bandido, tem ladrão, tem assassino, tem traficante, tem de tudo, como tem na sociedade. Toda organização é um reflexo da sociedade. Agora, se uma instituição ainda vale 30, 40 anos, está existindo, é porque a maioria das pessoas são gente boa. Eu já vi grêmios aí de faculdades irem na frente da Charles Miller, brigar jiu-jitsu, se matar, se dar tapa um no outro lá, e não é por causa disso que fecharam as faculdades. Eu já vi gente tomar trote na faculdade e morrer afogado, ser morto, perder uma perna, e ninguém por isso fechou a faculdade. Então o que tem que fazer? Quando a torcida organizada ou o torcedor em geral cometer um ato que é proibido, que é contra a lei, ser preso, ser punido. Infelizmente é isso que pega. Porque se você pega um cara com uma bomba caseira na porta do estádio, ele vai preso e depois de um dia ele está solto, porque ele não é torcedor de futebol, ele não está lá porque ele é organizado. Ele está lá porque ele é um terrorista. Então ele tinha que ser preso como terrorista, não como torcedor de futebol. O grande dificuldade aqui é você punir as pessoas. O dia que punir as pessoas, ninguém briga no estádio. Apesar que sai muito tempo que não sai briga dentro do estádio. O problema são redondezas, que já é um problema social. Na Pavilhão 9 ontem foi uma disputa com o Palmeiras. Não, né? isso foi ridículo, né? 5 horas da manhã, né? Mas, 5 horas da manhã. Só pode tirar... Então, se quiserem pôr as leis que querem pôr no futebol, pôr no país, nós vamos ser primeiro mundo rapidinho. uma curiosidade, conta pra gente como foi a fundação da Pavilhão, porque a lenda que existe é que a Pavilhão foi fundada dentro do Carandiru. Então, lenda? Obviamente... Você falou lenda, né? Fale, porque o senhor foi fundador e o senhor nunca esteve preso. Eu vou falar, eu morava na Vila dos... Você já deve ter puxado minha ficha lá, né? Eu sei que o senhor não foi preso. Veja bem, era um grupo de amigos na Vila dos Remédios. Eu me criei muito tempo na Vila dos Remédios, meus pais moram lá até hoje. Apesar do preconceito deste país, e principalmente eu de dizer que eu sou do baixo clero, realmente sou com muita honra. Está escrito. Eu não dizia. Você falou que eu era do... O Deixa eu grupo falar. opositor te considerava do baixo clero. Você escreveu. Lá que não está que era a oposição que falou, tá você escrevendo, você falando que eu era do baixo clero e usei do clube para ir para outra sociedade. Nós temos aqui uma socialite, dona Mônica Bergamo. Que ela, quantas festas sociais você foi ano passado da outra sociedade, o ano passado? Umas 20. Você viu em quantas? Em uma. Da do Galvão Bueno. Mais, presidente. Festa sociedade, uma só. Você pode ter visto embalada. Está subindo. Vou voltar. Subindo na Então, vida. vamos lá. Era um grupo da Vila dos Remédios, onde eu estudei e meus pais moram lá até hoje, que tinha um grupo que iam todos juntos no jogo do Corinthians. E infelizmente teve aquela tragédia, ou felizmente para alguns, aquela tragédia no Carandiru. E quando estava aquele formal, vamos formar esse grupo, e puseram o Pavilhão 9. Teve gente contra, teve gente a favor, mas como a democracia é bonita, a maioria venceu. O senhor ia de Kombi para o estádio com a Pavilhão? Não, eu não fui de Kombi, mas já fui muitas vezes de ônibus. Muitas vezes. O senhor xingava muito quando o senhor era torcedor? Como é? O senhor xingava o presidente do clube? Xingar presidente não, mas xingava muito. O time perde, é paixão. O time perde, tá tudo errado, são tudo burro, tudo incompetente. Eu não sou idolatrado aí pela torcida, que nem dizem, que tenho muita ligação com o estudo organizado, eu tomei pedrada também. Tomei gusparada na cara. O senhor disse que muitas vezes saiu chorando do Corinthians. Por quê? Porque é muito pesado, muitas coisas são decepcionantes. O senhor pode contar alguma vez que o senhor chorou mesmo, de verdade? Eu acho que a maior dor que eu tive, eu não perdi pai e mãe, graças a Deus, nem filhos, mas eu acho que a maior dor que eu tive na minha vida foi quando nós caímos para a segunda divisão. Que eu era o presidente, tenho minha parcela de culpa, vai do torcedor das pessoas julgar o mal ocupado, mas eu peguei o time, faltava 7 jogos, era presidente, eu também tenho culpa. Mas retrospectivamente, muita gente diz que os times, para renascerem, tem que ir para o purgatório. Não precisa não. O que acontece mas não ajudou. é que o futebol é na prática não ajudou? Não. Ajudou, vou te explicar agora respondendo.
É que o futebol é tanta vaidade. Quando o time está no fundo do poço, poucas pessoas aparecem. Quando o time está bem, rapaz, não dá para você andar abraçado que só vem peru. Então, isso é muito difícil. Então, o que nós tomamos decisões, não eu, nós na diretoria, o Conselho do Corinthians, tomou muitas decisões duras dentro do clube, porque o clube estava no fundo do poço. Talvez se não tivesse caído, tivesse continuado, talvez seriam mais difíceis algumas atitudes que foram tomadas, mas seriam tomadas do mesmo jeito. O senhor disse que assumiu às vésperas do rebaixamento, mas o senhor fez parte da diretoria anterior. Kia, MSI, Alberto do O Alibe. Kia não era diretor do clube. Não era, mas, enfim, todo Não, mundo fiz da sabe a eu fiz história. da ICL O senhor também. não acha que teve participação também por esse Calma, processo que levou ao calma. rebaixamento? Você quer perguntar? Deixa eu responder. Não Por pergunte e favor, responde. por favor. Não, você perguntou e respondeu. Perguntei, o senhor teve Presta atenção. participação ou não? Eu sou sócio do clube desde 69, desde os meus 5 anos de idade. Trabalho nas categorias de base, comecei a trabalhar nas categorias associativas do CIFAC, que se diz CIFAC, é o do sócio, em 89. E, obviamente, de 89 até 2007, todos os presidentes que passaram, eu trabalhei na diretoria. O clube é diferente de um lado partidário, de um lado político. O clube, queira ou não queira, todos são corintianos, todos, até provem o contrário, querem o bem do clube. Então, independente que tiver o presidente, se você tiver que ajudar e procurar ajudar, tem que ajudar. Então, eu fiz parte da diretoria do Matheus, da diretoria da Marlene, do Alibe. Não tem problema nenhum, não. Como o do Alibe sempre falou, era quinto escalão. A pergunta do Paulo aqui, só falando desse período da MSI e Corinthians, se o Kia quisesse voltar para o clube. O Corinthians não precisa mais de parceiro, nunca mais na vida. É continuar o projeto que nós fizemos, o Corinthians é autossustentável. Talvez seja um dos únicos clubes nesse país autossustentável. Mas então o Kia nunca mais. Nem o Kia, nem nenhuma jogador empresa. do Não vai Kia? precisar de parceria nenhuma. Jogador do Se Kia. eu fizesse, eu vou preso, né? E o Tevez? O Tevez não vem mais pro Corinthians. Eu já disse 500 mil vezes. Se ele sair da Europa, ele vem pro Corinthians. Ele não saiu da Europa. Falando do Kia, o senhor votou a favor da parceria em 2004. Os números naquela época eram 35 milhões de dólares e mais 20 milhões para a parte social do clube. Hoje, isso para a MSI controlar o clube por 10 anos. Quer dizer, ela O ainda clube não. estaria Futebol. por 10 anos, o futebol Isso. por 10 anos. A previsão orçamentária para esse ano é de 221 milhões e 500, quer dizer, é quase o dobro do que era pelos 10 anos. Eu tô ruim de planejamento, hein? Se para 2012 é 221, em 2011 nós tivemos 290. Estamos mal. Mas me diz uma coisa, e em 2004, só admite hoje que estava sendo vendido por muito pouco? Mas não foi porque vendido hoje, no Corinthians. Não, foi negociado? Corinthians Porque não foi- era por 10 anos uma quantia Olha que você aqui, faz hoje em um vamos ano. lá. E estaria em vigência. Você pode ser a favor ou contra, é um direito. Na situação que o clube estava na época, eu achei que era melhor a parceria. Eu não. 96% do conselho achou que era melhor a parceria. Como não deu certo com o Excel, como não deu certo com a Rix Music, como não ia dar certo com o Kia Jorabichan. Certo? E não eram 35 milhões, eram 20 milhões de dólares. 20 milhões de dólares. De 35 milhões não tinha nada. Mais barato. 20 milhões de dólares. Tá bom, então pra você ver como os seus números ultimamente estão tão ruins. Foi votado 35. Não, senhor. A primeira vez. Não, senhor. 20 milhões de dólares era o contrato. Todo o despesa do futebol era do senhor Kia Jorabichan. Todo o lucro do futebol era 51 para o senhor Kia, 49 para o Corinthians. Simplesmente isso. Houve problemas, como eu falei uma vez, era até para o sua avó, eu falei, mas isso não dura 1 ano e meio, mas não era pejorativo, era por experiência do Excel, por experiência da Rix Music, e a MSI também não ia durar 1 ano e meio, 2 anos, porque o futebol é muita vaidade, independente de quem era a favor ou contra. Voltando no tempo, o senhor se arrepende de ter votado a favor? Não me arrependo não. Qual é a dívida hoje que o senhor deixa no Corinthians? Em 2011 fechou a arrecadação 291 milhões e 172 milhões de dívida, sendo que em 2011 investiu 97 milhões entre jogador, o CT e a reforma que foi feita no Parque São Jorge. Então, se não tivesse melhorado o time, não tivesse feito o CT, não tivesse melhorado o Parque São Jorge, de 172 você tira 97, a dívida seria 75, 80 milhões. O senhor me disse uma vez no começo da sua administração que pretendia zerar a dívida. É verdade. O que mudou? Mudou porque durante o planejamento a gente viu que para se crescer, para ficar mais forte, tem que investir. E eu não está nada atrasado no Corinthians, está todo mundo pagando em dia e estamos investindo. Uma coisa que o senhor participou ativamente e que vai gerar muito dinheiro para o Corinthians é a implosão do Clube dos 13. O senhor pode contar um pouco desse episódio? Não a implosão do Clube dos 13, né? Não, Eu vinha há 2 anos, acabou o Clube eu dos vinha há 2 anos dizendo
para o presidente, para o Fábio Koff, que a estrutura do Clube dos 13 tinha que mudar. Não era, foi importante uma época, mas que nos últimos anos não estava sendo importante para os clubes. Os clubes dos 13 tinham que discutir a lei trabalhista dentro do futebol, o problema do noturno, porque joga de noite, joga de final de semana, e hoje o jogador é CLT. O jogador tem o mesmo direito, aliás, se é CLT ou se é nota fiscal? Acho que não. Não, só para saber se é CLT ou não, porque ele tem o mesmo direito como CLT do jogador de futebol. E é complicado, ele tem que trabalhar 8 horas por dia. Ele ou eu, qualquer cidadão, eu estou dando ele que está do lado esquerdo, mas qualquer cidadão da CLT trabalha 8 horas por dia, tem que pagar hora extra, não pode ter que ter final de semana de folga. O jogador não tem isso. Ele trabalha à noite, ele concentra, ele joga só de final de semana. Então isso, num futuro, quando ele para de jogar, por isso que tem tantos processos trabalhistas de jogador de futebol. Mas o senhor apertou o botão. Aí eu disse isso pro Fábio Koff. Tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar. E o Fábio Koff não mudou? Não mudou. E quando teve se montando que ele quis antecipar a eleição, que ele montou a chapa dele, eu falei, quem vier contra você, eu vou votar contra. Eu nunca escondi, falei para ele, olhando para ele, vou votar contra. Ele falou, não, mas vocês vão perder. Eu falei, tá bom, vamos perder. Eu falei, é mais fácil acabar o Clube dos 13. Não, isso não acaba. Eu falei, então veremos. Pode continuar, mas sem o Corinthians. E foi o que aconteceu. Mas então você não aceita a derrota? Quer dizer, se eu ganhar Não. eu fico, se eu perder eu pego a bola e Eu vou já embora. disse novamente, a estrutura do Clube dos 13 não condiz mais o que era necessário para os clubes. Agora, presidente, o Clube dos 13 implodiu no meio da negociação com as emissoras de televisão. Aquilo ali é uma coisa que... O senhor poderia explicar um pouco melhor qual foi a vantagem de se negociar individualmente com a Rede Globo, sendo que existia uma licitação em que a própria Rede Globo poderia oferecer mais dinheiro Mas ninguém do que ofereceu oferecia nada na antes? licitação. Ninguém ofereceu na licitação. Por exemplo, com todos os defeitos ou virtudes, a Globo está 20 anos e 30 anos patrocinando o futebol. A Record queria entrar, a Rede TV quis entrar, não sei mais quem quis entrar. Aí, na licitação, tinha que dar uma carta de crédito, garantindo os pagamentos. Por que isso? Vai se pagar 7, 8% do contrato de 1 bilhão, vai tirar 7% para dar uma carta de crédito, para pegar um financeiro, para garantir o pagamento. Pô, 7% vai fazer falta para os clubes. Aí queriam dividir internet uma coisa, TV aberta outra, pay-per-view outra. Bom, onde nós temos pay-per-view aqui para futebol? Quem tem? Quem tem? Só a detentora do futebol hoje. Então nós íamos fazer aberta com um e a pay-per-view com quem? Você acha que a detentora ia pagar quanto para os clubes da pay-per-view, que é o que mais dinheiro dá para os clubes hoje? Então, a negociação tinha que ser um pouco diferente. E outra maneira, para o meu time, pela visibilidade que tem, por tudo que se mostra na televisão, o Corinthians e o Flamengo, é merecedor ganhar mais que os outros. Eu não podia entrar numa divisão que iam pôr mais 2, 3 times ganhando igual. Simplesmente, eu acho que não tem que ter uma diferença enorme, como é na Europa, mas tinha que ser uma coisa um pouco mais justa e mais equilibrada. Mas E isso está teve- acontecendo, né? Oi? Isso está acontecendo com o Flamengo e o Corinthians. Muita Pô, gente o acha Flamengo que... está sem pagar dívida, está sem pagar Não, mas conta, paga salário atrasado. Mas ele não vai tô entendendo. ganhar, ele vai ganhar um valor parecido com o do Corinthians. Salário atrasado, não sei tudo. Pelo menos vocês escrevem aí, o pessoal escreve. Eu não perguntei se está atrasado lá, mas Então o senhor não vê um risco de acontecer não. um futebol espanhol? Não. Que Foi isso é feita real- uma diferença não muito grande e foi assim. Eu era a favor do Ibope. Vamos pegar o Ibope, Datafolha aí. Quem tiver mais isso, mais Ibope, mais tal, Eu recebe ia por ganhar isso. mais que o Ibope. É isso aí. Presidente, naquele momento ali, em que os ânimos estavam exaltados, o senhor participou de uma reunião do Clube dos 13 e o senhor falou, sou amigo de fulano mesmo, né? E sou amigo da TV Globo mesmo, apesar de ser gangster. Por que o senhor acha que a Rede Globo é gangster? É o tal de se expressar mal. Até o Ricardo Teixeira, Mas senhor o citou dedo duro lá, o na cagueta do entrevista. Juvenal, entregou a fita lá. Era uma reunião fechada e eu disse, uma negócio quis dizer, gangster no sentido que, não chamei a Globo de gangster, ou seja, quem quer de gangster, quis dizer que a negociação é de gangster. Por que é de Porque, gangster? veja bem, eu tenho uma televisão para vender. Ela vai me comprar, pay-per-view principalmente, quer me comprar. Eu quero vender. Eu quero 1 bilhão. Ela quer me dar R$1. Você imagina como é que é a negociação que não tem opção. Então é uma negociação de gangster. Se você tem um carro e não quer vender e eu quero comprar, eu vou pagar mais caro. Agora só tem esse carro. Mas isso não é ser gangster. É isso que o senhor achou A que era negociação gangster é uma coisa de louco. Eu quero vender o mais caro possível e só tem ela que compra. E ela quer comprar o mais barato possível e só tem eu para vender. É de gangster. É uma negociação que E o um senhor dia ligou talvez lá? vou escrever um livro como é que é essas O negociações. senhor ligou lá na Globo, pediu desculpa, Não pedi desculpa explicou a ninguém, direito. não. Não pedi desculpa a ninguém, não.
Presidente, desde a implosão do Clube dos Por eles 13, me conhecerem, eles sabem que eu me expressei mal, não quis chamar a instituição de gangues. A negociação. desde a implosão, o Clube dos 13, obviamente, ele não é mais avalista dos clubes, ele não ajuda mais em empréstimo. E a Globo está dificultando a antecipação das cotas dela. Por conta disso, ou coincidentemente, a gente tem no mesmo tempo Flamengo, Cruzeiro, Vasco atrasando salário. O senhor vê ligação entre as duas coisas, entre a implosão e esses atrasos? Não, uma coisa, porque uma das coisas que impediu para não liberar tudo fui eu. Por quê? Por quê? Porque quando eu peguei o clube, estava 1 ano e meio tomado o dinheiro da televisão. Eu tinha conta para pagar, um monte de coisa para fazer e não tinha mais dinheiro da televisão. Então eu acho que tem que ter um limite. Eu posso antecipar, sei lá, 25% do contrato. E não posso antecipar 100% do contrato. Porque eu sou presidente por 2 anos, 1 ano, ou no máximo 3 anos, posso sacar tudo antes de sair. O cidadão ganhou lá, ele vai fazer o quê? Bater lata que nem eu batia? Então eu acho que tem que ter um limite. O clube tem que se estruturar, tem que administrar melhor o seu parte financeira, para não precisar mais do que 20% do contrato antecipado. Mas nesse primeiro momento vai ter esse efeito colateral, né? Não, vamos lá. Quantos 20 estão na Série A? Quantos clubes estão na Série A? Quantos estão atrasados aí, pelo menos que se dizem? Publicamente 3. Posso fazer uma última pergunta sobre a implosão do Clube dos 13? O senhor acha que... por que o senhor acha que a Record fez tanta matéria assim contra o senhor? O senhor acha que tem alguma relação com esse episódio? Não sei, você tem que perguntar para eles. O que eu fico triste é que a maioria era mentira. Foi condenado por estupro e o outro tem mais de 100 processos aí, que é um doente mental aí, um louco. Então, isso que eu fiquei triste, mas eu aceito crítica. Foi condenado por estupro, um dos que faziam a denúncia contra o senhor na Record. Que faz até hoje aí, anda, deve estar por aí no meio aí. Então isso aí machuca muito. É o tal do negócio que eu disse de se tornar uma pessoa pública. Às vezes as pessoas te julgam, te ensinam coisas de você sem saber de onde você veio. Que nem do baixo clero, antes de ser presidente do Corinthians, depois que eu me tornei presidente do Corinthians, eu estou na alta sociedade. Então eu não consigo ver essa relação. E como que está a relação da CBF com a Record nesse momento? Vai ser comigo estando lá na seleção de respeito total. Eles vão ter o que tem que ter como emissora, eu acho que todos têm o direito de trabalhar, e eles vão ter o direito de trabalhar, principalmente na Olimpíada, que eles pagam. A gente vai fazer um pequeno intervalo agora e volta logo com o André Sanches. Oi, estamos de volta aqui na Sabatina Folha UOL com o André Sanches. Presidente, é uma pergunta aqui que vários fazem, entre eles o José Nelson de Bragança. O Adriano foi um erro? Não, um erro não, mas infelizmente ele não conseguiu ainda jogar, não conseguiu estar trabalhando todo dia, mas não consegue se auto-recuperar fisicamente falando. Espero que nos próximos dias ele tenha uma novidade, eu não tenho acompanhado isso dia a dia, mas o jogador, mesmo aquele que não jogou, não é um erro. Infelizmente, são coisas que acontecem. Ele teve uma cirurgia muito grave, uma contusão muito grave, e está demorando mais do que previsto para entrar em forma. Na revista GQ, o senhor disse que ele não tem mais jeito. Foi dado o recado já. Como assim? É o recado? É isso aí. Ele treinou mais depois desse recado? Deve estar treinando mais, espero, né? O senhor gosta muito da pessoas que convivem com o senhor ou trabalham no Corinthians, falam que o senhor gosta muito dessa proximidade, ou gostava muito dessa proximidade com os jogadores. De sair à noite com os jogadores. Não gostava, não. O senhor gosta? Eu gosto de mulher, graças a Deus. Não. Mas não tenho nada contra quem não gosta. Mas sair é com óbvio, os jogadores... por eu ter vindo das categorias... Mas se o jogador é amigo meu, o que eu fico triste é quando escreve nesses blogs que eu saía com o Chicão. Eu nunca saí com o Chicão. Eu nunca encontrei. Eu nunca encontrei com o Chicão. Com o Chicão, não. O senhor falou na nota oficial. Com o Chicão, não, porque eu não saía com o Chicão. Eu saí com outro jogador que São Paulo, o André é meu amigo. Se eu tiver aqui numa festa com ele, tiver aqui num restaurante, tiver aqui num baile com ele, eu vou, não tem problema nenhum. Isso não interfere em nada do meu lado, presidente do Corinthians, o diretor, com o atleta. Não interfere se eu tiver que dar bronca, tiver que cobrar, tiver que mandar embora, eu faço isso. Eu não tenho problema nenhum, não. Não vou sair escondido, como muitos saem por aí. Sim, concordo. O senhor é aberto nesse ponto. Mas o fato é que muita gente imputa ao Adriano a falta, a não recuperação do Adriano, justamente a balada, tal, como os flamenguistas fazem. Mas todo jogador vão na balada, Ronaldinho. todo jogador, a maioria bebe, a maioria fuma. E uns correm pra caramba, outros não. Infelizmente é um momento. É um problema físico naquele momento, é o mental naquele momento. Mas tá cheio de jogador aí, craques, hein? Craque, hein? E bebe, hein? Quem, por exemplo? Mas ninguém. Não vou citar nome. Mas. E jogam bastante. Só que ele Mas faz esse não é o problema do que o Adriano. Ronaldo dizia: quando faz um gol, eu emagreço 5 quilos.
Mas o Adriano não emagrece porque ele não faz gol. Então, ele não tem feito gol, né? Quando ele começar a fazer gol, você vai, como vai ficar Mas magrinho, é o problema a imprensa do vai pedir Adriano? para ele voltar para a seleção, é aquela loucura. Aqui o cara põe o cidadão no céu e no inferno ao mesmo tempo, em questão de minutos. Então, um gol, o cara vai para o céu, perde um gol, ele vai para o inferno. O senhor acha que ele deve ser inscrito na Libertadores? Eu não sou treinador. Como Treinador corintiano? ganha bem, Como O corintiano? treinador ganha bem Como para torcedor. escolher. Não sou torcedor nesse momento. O senhor, como sempre, teve bom relacionamento com os jogadores do Corinthians? Sempre. o Não só do Corinthians, não. Do vários Como times. se diz na gíria, um presidente, um Estava no dirigente aniversário do boleiro. Neymar, sem problema nenhum. Agora, o senhor se sentiu, por ter essa proximidade, por se dar tão bem com eles, o senhor se sentiu de alguma forma traído quando alguns chegaram totalmente fora de forma para aquele jogo com o Tolima? O jogo do Tolima chegaram sem fora de forma? Tinha gente gorda ali. Não sei se estava na balança lá pesando. Ah, tinha. Você sabe que tinha. Tirando o Ronaldo quem? Se o senhor, se o Tirando senhor o Ronaldo- é presidente e não tirando o sabia... Ronaldo quem? Se o senhor é Não, Não, eu presidente, sabia, mas você que escreve sem saber. O Tite colocou o Roberto Carlos Vamos no lá, banco. nós ficamos. Não, mas esse é outro Naquele problema. jogo. Nem no banco ele estava, você está mal informado. Tirou, nem no banco. sacou do time. Nem do banco ele Sacou foi. do time. Presta atenção. O time fez 20 dias de pré-temporada. Teve 2, 3 jogos no Paulista. Estava fora de forma, então tinha que mandar o treinador, o preparador físico, mas tudo embora. Agora, o Ronaldo estava acima do peso? Estava. Ele sempre jogou acima do peso. Os outros não estavam acima do peso. mas não tão acima do peso. Quem? O Ronaldo? O Ronaldo. O Ronaldo joga de 50 do peso, joga com peso, joga de qualquer jeito. Mas não jogou aquele Mas dia. tá bom, naquele dia não jogou ninguém. Infelizmente, por isso que eu falo que o erro é meu como presidente e dos atletas. Você viu isentar os atletas de culpa? Eu falei que os mal culpados são os atletas. Quem joga a bola, quem chuta a bola é eles. Foi um grande Foi uma fracasso o decepção, Tolima. lógico que foi uma decepção. A gente perder pro Tolima foi uma decepção. Presidente, o Barcelona deu um banho no Santos quando jogou com o Santos, e todo mundo falou dessa questão do modelo do Barcelona, que investe nas categorias de base para revelar os seus próprios jogadores. O senhor acha que esse é um modelo a ser seguido? Os clubes brasileiros estão muito improvisados, voluntariosos. Esse é um modelo a ser seguido ou não é um modelo para o Brasil? Nós ganhamos do Barcelona no passado sub-17, campeão mundial em cima do Barcelona. Tivemos mais jogo, o Barcelona ganhamos. É que você não encontra numa safra de 5, 6 anos um Xavi, um Messi, um Guardiola, um Puk, os caras que deu sorte de subir um time muito bom. Mas o Barcelona está lá 100 e poucos anos e tem esse time, essa formação agora de 3, 5, 6 anos para cá. Até 10 anos atrás o Barcelona estava sendo criticado também, um monte de confusão e tal. Então que modelo que é esse? Ir buscar um moleque com 13 anos, comprar a família dele, comprar casa para a família fazer tudo? Pode ser, levar um cara da Argentina com 13 anos, como está indo o brasileiro com 12, 13 anos para a Alemanha ou para o próprio Barcelona. Se isso é o padrão que todo mundo quer, talvez o Corinthians daqui 2, 3 anos faça isso. O senhor acha que os jogadores do Brasil, pelo menos os times grandes... Barcelona se vender, o Camp Nou, todos os jogadores, vender tudo, não paga dívida. Os jogadores estão ganhando Essa muito. conta que as pessoas têm que fazer aqui no Brasil que não fazem. Os jogadores do Brasil ganham muito. Eu acho que Tá de um ano para inflacionado cá, o de um ano mercado. para cá, está um pouco acima do limite. Isso vai estourar. Não, não vai estourar. Cada um vai ter que saber onde aperta o calo. Mas eu acho que está um pouco acima do limite. Principalmente treinador. Santos e Neymar, o que o senhor achou da negociação do Santos com o Neymar? Quer dizer, o senhor acha que... O senhor já falou aqui ali sobre essa negociação, que ela daqui a 3 Eu acho que anos vão eu acho colocar que ele no... O Luiz pau de Alves arara? está de parabéns. É um grande jogador, talvez o maior jogador do Brasil dos últimos tempos aí, de que segurar no Brasil. O Luiz Alves foi elogiado por todos, até por mim. Mas, daqui 3, 4 anos, quando o Neymar for embora, vão pôr ele no pau de arara, vão buscar ele não sei aonde. Por quê? Por quê? O senhor pode Porque detalhar? o jogador vai sair sem dar um retorno financeiro. Mas ele pode ter feito um projeto que em 3, 4 anos do Neymar ficando no Brasil, no Santos, vai aumentar a torcida, vai aumentar isso, deve ter as projeções dele. O senhor, se tivesse o Neymar, teria vendido? Na primeira proposta, já tinha vindo na primeira. E não é para fazer negociata não, como alguns insinuam. É porque eu não sei se o jogador... Quem amanhã que insinua, Eu não presidente? sei se o jogador... Não, pô, não vou mostrar, né? Eu não sei Pode se o mostrar. jogador... Eu não sei se o jogador vai quebrar uma perna, infelizmente, mas são seres humanos. Se a mulher vai trair ele vai ficar louco, se vai acontecer alguma coisa. Então o clube precisa, talvez ainda hoje em dia, da parte financeira. Infelizmente é isso. E o Neymar acertou de ficar? O que o senhor acha? Se o senhor Oi? fosse o pai do Neymar, ele acertou de ficar? Porque ele tá ganhando, tem que ter ficado mesmo. Essa lógica de mercado, ela é fácil da gente entender quando vê no caso do Neymar. Você pode ser a favor ou contra, o Santista está a favor, claro, o senhor... Acho Não, que- eu achei legal, eu acho que ele tá de sim, parabéns. Sim, mas é aquilo lá. Em 2014 todo mundo sabe que ele vai embora de graça, ou quase isso. Então. Mas a lógica de mercado no Brasil, ela parece um pouco... ela não parece lógica para o torcedor.
muitas vezes o torcedor não entende determinadas negociações. Quais dela? Não entendi, por exemplo. Tem vários jogadores, tem vários clubes que se enchem de jogadores e os jogadores não rendem. Mas Entendeu? são O seres caso do humanos. Ronaldinho. Mas são seres humanos. Infelizmente você não pode O acertar problema é todas que as quando às contratações. vezes você estabelece um A padrão contratação ali, boa é aquela que deu certo. A que deu errado, você é incompetente, você faz lá uma despesa, que eles não sabem o salário, mas ele escreve o salário do jogador, o Souza não ganha 300 mil, não deu 8 milhões de prejuízo. Então eu tenho 30 jogadores no elenco. Jogo 11. O treinador cagão, ele põe só 8 no banco, e sempre aqueles mesmos 8. Fica 11, 12 do lado de fora, ganhando 70 pau, 80, 100 pau, que não vai pro jogo. Então isso também é prejuízo. Então Esse é o caso do Souza. Tem que computar tudo isso. No caso do Souza, não. Tô falando que tem 12 jogadores. O elenco tem 32 jogadores. Só vai 11 pro campo e 8 pro banco, ou 7. Se aplica o que aconteceu com o Souza? Não se aplica. Se for contar, então nós temos que pegar lá. Nos últimos 10 anos, quando a gente contratou 500 jogadores, 420 deu errado. Tudo prejuízo. Mas fazendo uma pergunta direta, você não acha que determinados clubes ou em determinadas negociações, até o Corinthians e grandes clubes acabam talvez refém do empresário? Mas isso é verdade. Aquela lei que existe hoje é refém do empresário. Vamos, pela última vez vou explicar. O pessoal está lá desde os 7 anos de idade. Eu conheço o pai, a mãe, o sócio do Corinthians, o conselheiro que conhece o pai, vai lá no churrasco, ajuda tal. Médico, escola, dentista, raio que os parta. Chega com 16 anos, pô, a dona Mônica lá é boa jogadora, vamos contratar, fazer o contrato. Aí chamo, já não vem o pai e a mãe, vem 2 advogados e um empresário. Porque lá atrás o empresário comprou a casa para a mãe, ajudou o pai, ajudou o papagaio, essas coisas todas. Aí você vai lá. Bom, e aí? Bom, nós temos um teto aqui, R$ 1.500, primeiro contrato. 2 mil no segundo ano, 3 mil no terceiro ano. Tem apartamento, tem casa própria? O empresário deu, mas estou devendo. Bom, então vamos ajudar um pouquinho aí. Mas eu quero 30% dos direitos econômicos do atleta. Não, 30 não dá, é negociar 20, 15. Perfeito, fechou o contrato, todo mundo feliz. Aí joga o primeiro ano de 16 anos no juvenil. No segundo ano, 17 anos, ele vai pro júnior. Vai disputar a Taça São Paulo. Vai bem na Taça São Paulo. Falta 1 ano de contrato. O moleque estourou na Taça São Paulo. Marquinhos, Giovanni, essas molecadas aí. Vamos renovar agora mais 3, 4 anos aí, que o moleque é bom, vai dar fruto. O empresário vê se acha que ele pede o quê? Mais 20%, mais 30%, quando não é 1 milhão de luva. Um você dá, o outro você não dá, um você negocia, você melhora. É o tal da pizza que falam. Então a lei permite isso. A lei tem que ser assim. Aliás, o senhor, quando assumiu a presidência, o senhor mostrava todas as pizzas na internet, né? Que é Todos os a atletas do porcentagem Corinthians estavam lá, os empresários e as E por porcentagens. que Porque me criticavam. Ou o Corinthians só tem uma parte disso, não tem uma parte daquilo. Não cobraram dos outros times. Eu ia nos clubes que, pô, você não pode fazer isso, você tá louco. Você tá louco, você não faça isso. Quem Tomava os clubes, federações. O Juvenal te cobrou, né? Foi o primeiro. Então, começaram a me cobrar, eu falei, pô, mas será que eu tô tão errado assim? A imprensa não cobrava os outros clubes. Aí chegou uma hora e falei, bom, quer saber uma coisa? Também não vou pôr. E não ponho mais, tá lá dentro, tá lá 2 anos e meio defasado. Mas se você quiser saber qualquer jogador, se eu lembrar, eu te falo agora, não tem problema não escondo nada não. A saída em 2009, depois da Copa do Brasil, Douglas, Christian e André Santos, é por causa da pizza que ele citou agora? Não era por causa da pizza não. É porque eu podia pagar, naquela época, 2, 3 jogadores, um salário do padrão europeu. E não podia pagar para 7, 8. Então hoje o clube pode pagar um salário, o Corinthians, por exemplo, pode ter hoje 7, 8 jogadores com nível de salários europeu. Mas eu não posso ter 15 jogadores com nível de salário europeu, porque não tenho caixa para isso. E naquela época eu tinha que ter 3, 4. Um foi ganhando 2 milhões de euros, outro 3 milhões, aquelas coisas, para entrar em campo 7 mil euros, se fizer gol contra ganha 7 mil euros do mesmo jeito, e nós não podíamos... Hoje daria para segurar. Hoje daria para segurar. O senhor disse uma vez que o maior erro da sua administração foi não cuidar como deveria da categoria de base. O senhor pode explicar melhor isso? Está bem instruído pela oposição, mas vamos lá. Quando eu disse, eu quis dizer, por nós ter começado a obra do estádio, nós tivemos que sair a toque de caixa de Itaquera, quando era o centro de treinamento da base. Então, quando eu quis dizer que eu deixei um pouco de lado, porque na minha cabeça eu sabia que ia ter o estádio, que ia ter que se tirar de lá, eu podia ter antecipado, em vez de ter feito 100% do profissional, ter feito meio a meio profissional e a base, nós tivemos que improvisar tudo em Guarulhos, estrutura que não tinha lá, não tivemos que fazer tudo muito rápido, e a estrutura de habitação, de logística para os atletas, não estão muito boas.
Por isso que eu quis dizer que é segundo plano. Mas contratamos treinadores, preparador físico, médicos, sociólogos, psicólogos, tudo, para dar o melhor possível para os clubes, para os atletas. Então, quando eu disse que estava um pouco relaxada de lado, era por causa disso. Mas já está o projeto, já está assinado, já estão fazendo terraplenagem. Daqui 1 ano e meio, 2 anos, se Deus quiser, vai ter o CT das categorias de base, para dar exemplo para esses Barcelona que tanto dizem. Ainda, diminuiu o acesso de empresários a jogadores? Porque é um No problema treino, que todo no clube treino tem. não tem, mas quando vai jogar, quando vai no campo, como é que eu vou proibir? Porque, olha, aquele empresário não pode vir assistir o jogo. Aquele é impossível. Na seleção brasileira é impossível. Vai jogar a seleção brasileira sub-15. Não tem nem contrato de profissional. Você imagina a guerra que é. Dizem que tem até conselheiro que indica jogador para empresário. Você acredita nisso? Não acredito. Eu digo, você dá nome, você tem que falar os nomes. Vocês estão falando que é o Mané, falam que é o O senhor André. que tá falando, eu estou todos falando porque eles. você fala. Eu não tenho problema nenhum, É o senhor que tá não. falando. Eu digo a verdade, eu não devo nada para ninguém, ó. Então, mas, Amigo, mas existe esse vamos lá, problema? não existe o quê? Qualquer torcedor, qualquer cidadão neste país pode indicar para a diretoria do Corinthians jogador para fazer teste. Gente do mundo inteiro, aí do Brasil inteiro, manda carta para mim, olha, meu filho é o Pelé, é o Neymar, é o Ronaldo. Dá para você fazer um teste? Muitos, infelizmente, não dá para fazer e muitos se fazem. Agora, se eu souber, ou você souber, que tem conselheiro, diretor ou presidente, que é dono de passe de jogador, que se mete no jogador, você me dá que nós vamos na polícia na mesma hora e se possível, fazer o cara ficar preso. O senhor disse que se tornou uma figura pública e começou, teve a sua vida pessoal julgada, enfim. E o fato de ser uma pessoa pública também traz muito bajulador na cola do senhor? Quando você está por cima, sim. Por baixo eles fogem que nem diabo da cruz. Mas Incomoda quando você está isso? bonito, incomoda. Eu acho que é uma coisa chata, não para mim, para qualquer ser humano. Você saber que tem alguém do seu lado só por interesse é triste em qualquer situação. No E a Corinthians sé- tem muito isso? Em todos os clubes, no futebol tem isso. Eu acabei de falar, o futebol é muita vaidade. E assédio feminino, como é? Dizem, é uma fama. Acho que eu sou muito feio, que eu tô ruim, hein? Não tem assédio, é só homem querendo fazer teste, querendo vender jogador, querendo por isso, por aquilo. Reclamando do Adriano, e reclama que o time tá mal. Infelizmente, para isso não serviu ser público. Na sua nova função, o senhor vai para o Rio de Janeiro, ou pelo menos vai passar boa parte da semana no Rio de Janeiro, e o senhor vai ter salário, uma coisa que não tinha no Corinthians, né? O senhor pode falar o seu salário? O senhor chegou em algum momento a falar que Vamos fazer falaria. eu vou falar o meu, mas vamos falar aqui, cada um fala o seu aqui. Eu não sou a figura pública. Hã? Infelizmente, Mas o senhor é o entrevistado hoje. eu não tenho problema nenhum, eu vou ganhar ficar com 75, pena da gente. vou ganhar 75 mil reais na CBF. Todos os diretores da CBF ganham 75 mil reais. Não tem problema não. quanto Até O ganhava? Ricardo imposto de também? renda O vão Ricardo levantar. Teixeira ganha isso também? 75 mil? Acho que o presidente é mais, eu não sei quanto ele ganha. O quanto ganhava com o Fábio Koff, o senhor lembra? 82. Olha, eu reclamo que você põe salário de jogador, eu estou falando do salário das pessoas. Pois é. Vocês me tiram do sério, mano. Mas eu falo certo, o seu é errado. A CBF, o Ricardo Teixeira acabou de anunciar, não, ele acabou de desligar o Marco Antônio Teixeira. Vem por aí uma reformulação na CBF, Vai algo assim? perguntar para o presidente da CBF. O CBF é presidencialista, quem manda lá é o presidente. Eu tenho minhas autonomias, tenho minha autonomia, tenho meus direitos e meus deveres. Agora, eu não estava lá na sexta-feira. Tudo no mundo, na vida, tem começo, meio e fim. Infelizmente, o Marco Teixeira acho que ajudou bastante o futebol e, por qualquer outro motivo, o presidente achou que acabou, o ciclo dele acabou. Mas o senhor faz parte dessa reforma, não faz? O senhor Ronaldo? Eu entrando, o Ronaldo é não tem nada a ver com o CBF. Mas no caso, o Teixeira aglutina as duas funções, então Mas acaba então, não conhecendo. Eu acho que de tanto as pessoas pedirem, ele está pondo gente mais nova, trabalhando um pouco diferente, mas mesmo assim é criticado. Eu sou bucha de canhão, o Ronaldo é não sei quem, e por aí vamos. O senhor acha que vocês ajudam na imagem dele? Não sei se ajuda a imagem dele, eu vou procurar fazer aquilo que toca o meu cargo. Agora, eu não estou lá preocupado em melhorar a imagem de ninguém. Como que tá a E jamais relação me da CBF? E jamais me sujeitaria a ser bucha de canhão de alguém. Como que está a relação da CBF com o governo? Porque isso foi mais do que proclamado, que a presidente Dilma não gosta do Ricardo Teixeira Eu nunca ouvi e ela falar queria isso. uma certa distância, mas várias pessoas Bastidores. pessoas que trabalham com ela, que são ministros dela, falaram isso já para mais de um jornalista, e isso foi publicado e nunca foi desmentido. Alguns dos ministros que E foram ela já saíram, hein? nunca, não. O senhor está enganado, o senhor não sabe quem foi. E ela nunca fez gestos como o presidente Lula fez alguns para ele. Por que ela não gosta dele? Como que está a relação Tem que perguntar do... para ela.
Mas como que o senhor está lá dentro, o senhor vê a relação da CBF com o governo? Olha, da CBF não tem problema nenhum no governo, nenhum nem outro precisa de nenhum de outro. Agora, no COP, o que o Ronaldo falou para mim, que o governo está excelente, está sem problema nenhum. Mas que o presidente Lula era um pouco mais próximo. Mas o presidente era mais corintiano, gostava mais de futebol, tinha mais participação, mas a Dilma tem, tecnicamente achando, ela está fazendo aquilo que é possível para a Copa do Mundo e eu acho que ela está no direito dela. O senhor vai se afastar aquilo que o senhor sempre falava quando era presidente? O senhor falava, no futuro eu não quero ser mais presidente, mas eu quero cuidar do Itaquerão, do estádio do Corinthians. Nunca falei isso. Não? Não, muito menos de Itaquerão. Imagino que não. Mas o senhor queria, o senhor não vai cuidar do projeto? Vamos lá. É óbvio que se o meu sucessor ganhar a eleição, eu vou ter uma responsabilidade muito maior. Porque quando você é o presidente e você ganha a sua eleição, se você errar, acertar, o problema é teu. Agora, quando eu faço, ou peço voto para outra pessoa, a responsabilidade minha é maior. Então é óbvio que eu vou ajudar em tudo aquilo que for possível e estar muito próximo. O senhor disse isso no perfil. Mas eu disse que queriam fazer uma comissão no conselho para olhar o estádio, olhar isso, olhar aquilo. Não falei que eu queria. Falei que queriam fazer isso. Mas eu acho que hoje o Corinthians tem pessoas e é autossuficiente em muitas coisas para tocar. Mas o fato do senhor ter um emprego na CBF o afasta do Corinthians? Nunca vou ser afastado do Corinthians. Eu sou Não, corintiano digo, acima de afetivamente tudo. é claro que não, mas administrativamente o senhor... Mas eu não vou ser o presidente, obviamente que eu não vou estar na parte administrativa. Mas o senhor vai ser muito cobrado pelos dirigentes de outros clubes para se manter bem distante do Corinthians. E vai ser praticamente impossível. Isso é o que você acha. É o que eu ouvi. Não, de quem? Conversa com qualquer Eu presidente. converso mais que você. Você só fica no O telefone. senhor não acha que os outros presidentes... Mas eles não falam isso para o senhor. Você fala com as pessoas próximas dos Não, presidentes. mas o senhor não acha que os outros presidentes... Tirando o Tirone, que você fala muito. Vão temer... Falar, E o Juvenal quando interessa para atacar o Por Corinthians. exemplo, agora na CBF o técnico é um ex-Corinthians. Mas ele não o é, ele diretor é de seleções Grêmio, é um ex-Corinthians. ele é ex-15 bom de Campo Grande, lá não sei de onde lá, ele é ex-Caxias. Mas, gente, vocês estão pondo um poder para mim, um poder para o Corinthians que nós não temos. Não somos nós. Não, o é senhor você, não acha que você está falando. Eu não acho o ambiente nada. do futebol vai colocar Não, isso. senhor. Então, o que eu falei? Vamos fechar a CBF. Já não querem mesmo que acabe aí? Fecha a CBF, fecha a Federação Paulista, Federação Mineira, Federação tudo. Todo mundo nesse país tem um time de futebol. Você torce para que time? Grêmio. Grêmio. Então você só pode escrever sobre o Grêmio. Você não pode falar do Corinthians. Você não pode falar do você é gremista. E tem uns corintianos falsos aí, mas que também só Quem fala do são? Corinthians. Quem são? Você é um. Você Falso? torce para que time? Eu sou corintiano. Você é corintiano? Sim. Não tem jeito, mas Como assim? tem jeito. É Mas bom, você só pode- é bom explicar Ah, isso, essa pelo é amor de brincadeira, Deus. pô. Mas você sabe que você só pode falar do Corinthians. Mas, lógico. Para Se mulher, eu era presidente- é que a pra imagem mulher do ele não senhor- pergunta. Se eu olha o era presidente do preconceito Corinthians, dele. hoje eu não sou mais. E eu não posso fazer Presidente. nada no futebol porque eu era presidente do Corinthians. É que a imagem do senhor é muito forte ligada ao Imagine Corinthians. Mônica, que time você o torce? torcedor do... O senhor está querendo fazer essa diferença, Que mas eu time? estava falando isso. Para mulher, o Que senhor time? não pergunta, porque o senhor é Que preconceituoso. Não vou falar. Bom, mas estamos aqui em 3, somos maioria. Pode Presidente, aqui? É falso. presidente, Mas é corintiano. Tem corintiano falso? Tem, você é Ah, um. o corintiano Pô, não é exemplo, roxo. só pegar, só ler. Bom, deixa pra lá. é inegável que o peso do Corinthians no futebol brasileiro cresceu muito por culpa do senhor. Porra, um elogio, hein? Oi? Um elogio, obrigado. Cresceu. Talvez para outro pro torcedor de outro time, talvez isso não seja um fato Mas é fato. positivo. Tal. Mas o senhor, o senhor trouxe o Ronaldo. O Ronaldo hoje está ativo no mercado brasileiro. Ele está ativo no comitê da Copa. O estádio do Corinthians vai abrir a Copa. Entendeu? O Corinthians tem a camisa mais cara, o contrato mais caro de TV. É inegável o peso do Corinthians. E tome isso como elogio ou não, elogio. a É que administração são do Corinthians poucos nesse elogios. momento parece um pouco mais adaptada a esse novo momento do futebol. Tal. Então o peso do Corinthians é inegável. Então é justamente por isso que eu repito a pergunta do senhor. O senhor não acha que os outros Obrigado clubes... pelas palavras, O mas senhor não acha que os outros clubes vão se sentir... eu acho que é competência. Mas o senhor acha... Competência minha, competência do Ronaldo, competência de todo mundo. Mas o senhor não acha que as pessoas podem achar que é mais do que competência? Insinuar vão. O senhor vai ter que lidar com isso. Infelizmente, me dou com coisas até piores aí. Os blogs aí que é brincadeira. Presidente, senhor tem algum problema com o blog? nós falamos Basta bastante alguns aqui. dois, o do cara lá e o seu, problemaço.
me fez lembrar uma coisa quando fala o Ronaldo no comitê, o Ronaldo no comitê, o Ronaldo no comitê. O Ronaldo aqui, uma vez na Folha de São Paulo, numa sabatina igualzinha a essa, falou o seguinte: o Ricardo Teixeira é um homem de duplo caráter. O senhor ajudou ele a mudar de opinião rapidamente, assim como ele mudou? O que Nisso eu fui aconteceu? competente. Mas sério, o que aconteceu? Por que ele achava isso e como é que foi essa Você resposta? quer perguntar para você? Estava lá, você não perguntou para ele? Já perguntei, mas ele não respondeu? responde. Não. Você quer que responda eu? O senhor falou. Eu acho que o senhor é amigo dele, ele pode contar para o senhor pode saber um bastidor Por aqui. ele ser meu amigo, coisas que ele me fala que eu falo, não tem que ninguém saber. Mas o fato de ter que responder essa pergunta é relacionado ao Ricardo Teixeira sempre, o Ricardo Teixeira está Mas tu me dá um envolvido. poder que eu não tenho, cara. Eu sou um simples diretor de seleção da CBF. Como tem lá 9, 10 diretores. Mas querem pôr eu presidente da CBF, eu não sei o quê. Dá um poder para mim que eu não tenho. Presidente, sabe uma coisa que o senhor falou várias vezes aqui, um pouquinho pessoal, que eu queria perguntar? Pessoal. Não, mas pessoal não é de namoro, nada disso. Toda hora que se há o intervalo, você fala o preconceito nesse país. O senhor sofre muito preconceito Muito. e o senhor pode relatar por que o senhor sofre? Bom, primeiro, porque infelizmente eu não tenho curso universitário. Isso, infelizmente, para algum intelectual aí do métier, é um pouco chocante. Me faz falta hoje um curso universitário, e acho que todo brasileiro tinha que estudar, infelizmente, nem todos podem. Por eu não falar o português correto, por eu não ser um cara de usar terno e gravata, eu vou no clube de bermuda, de chinelo, se eu tiver que tomar meu uísque, eu tomo, não devo nada para ninguém, pago minhas contas. Quando eu cometi algum erro, eu fiz, mas eles insistem que eu sou baixo clero, que ensino coisas dali, coisas daqui, que uso o clube pessoalmente, para me projetar, para me frequentar a alta sociedade. Pô, eu tinha 18 anos quando eu conheci o Lula, 19 anos, sonhava em ser presidente do Corinthians, como tem muitos garotos hoje no país que sonham em ser presidente do Corinthians. Mas nunca imaginei que eu seria o presidente do Corinthians, eu sonhava. E já conheci o presidente, que não era nem presidente, era presidente do Sindicato Metalúrgico. Mas agora, pelo Corinthians, eu estou todo dia junto, almoço, janto, saio. Estou na Rota Sociedade, vai em casa, festa da Beth Zafir, que eu conhecia muito antes de Corinthians, agora estou todas as festas na casa dela, por causa do Corinthians. Então, abriu as portas para mim e para o mundo. Mas tenho que conviver com isso. Qual foi a maior demonstração de preconceito que o senhor já sofreu? O senhor pode relatar? Foi a do Juvenal, por exemplo? Não. Eu acho que a que mais machucou foi a do Juvenal, mas uma das coisas que me entristece muito é o tal do baixo clero. Primeiro porque o cara que escreve é inteligente, estudou e não sabe o que significa baixo clero. Então, isso machuca bastante. Baixo clero foi um termo que é um termo que usam no clube e o senhor se enquadra, essas pessoas Do mesmo jeito. reportavam mesmo o senhor jeito. como Perfeito. o baixo Do clero, mesmo só jeito. isso. Eu não quero desmerecer o senhor, não quis Mas você desmerecer. escreveu, você não pôs que era oposição. Mas, como dizem no clube lá nas Alamedas, como você gosta de escrever às vezes, as Alamedas do Parque São Não Jorge, escrevo dizem, isso, Alameda. Não. dizem que teve um diretor do Corinthians, que era um ex-diretor do Corinthians, que hoje está na oposição, que operou uma cirurgia que pagou uma cirurgia sua. O senhor está afirmando Eu- isso? Não. Eu estou O senhor falando tá na tua afirmando? frente. Não. Estou dizendo que dizem. Então, Como eu não acredito nisso, por isso que machuca quando ensinam coisas que não é a verdade. o senhor quer o endereço do médico? O senhor não pode quero passar lá, nada. ver se algum dia eu fiz Eu cirurgia nunca falei no isso, estou estômago. falando isso a primeira vez para você. Ah, eu nunca fiz cirurgia, falei isso então pra é ninguém. difícil. Estou dizendo que dizem. Pessoas próximas lá na Alameda, dizem. Então, isso enfraquece muito, isso O senhor machuca está convidado para ir comigo no Não, médico não aqui? tô, não. Senhores, a gente Na está perdendo Angélica. foco. Primeiro aqui, porque eu não por favor. acredito. Tá, o senhor vai lá para ver se eu Ricardo, fiz alguma pode. cirurgia no estômago. Presidente, Primeiro, eu não acho que a gente acredito está nisso. perdendo foco aqui. Vamos nos ater a... Primeiro, eu não acredito nisso. Tá. Mas você sabe, já falaram para você na tua frente. Tá, por favor. O senhor, o lado positivo, talvez se há algum, nessa coisa do Corinthians, Zona Leste, maloqueiro, sofredor e tal, é que o senhor já ocupa espaço assim no ideário corintiano, evidentemente pelas conquistas e tal, mas o jeito de falar, tal. O senhor se compara com os outros presidentes do Corinthians? Porque o Vicente Matheus, é a pergunta aqui do Matheus. Eu não me comparo, eu acho que todos os presidentes As do Corinthians... frases, Não, eu acho que... Eu não tenho a inteligência que tinha o Vicente Matheus, pô. Mas eu acho que todos os presidentes do Corinthians tiveram seus méritos, com erros e acertos como eu. Eu acho que cada presidente do Corinthians teve a sua importância para o Corinthians ser, ou estar onde está hoje, desde a fundação. E nada mais justo que o torcedor é o grande patrimônio do clube. O O Matheus, time só é grande porque tem muita torcida. que avaliação o senhor faz hoje, historicamente, do Vicente Matheus? Não, eu acho que ele foi o melhor presidente do Corinthians. E da Marlene? O senhor fala com a Marlene hoje, amigo Falo. dela? A gente Fala está um quase pouco, mas acabando. Vamos para as últimas perguntas, por favor. Só aproveitar então, eleição. Sua projeção, óbvio que o senhor acha que o Mário Gobi ganha.
Com qual vantagem? Não sei, mas eu sei que vai ser uma eleição muito difícil, está sendo muito difícil, porque o Paulo Garcia, o Osmar Stabile, o Roque Cittadini, com todos se juntaram. Das 4, 5 alas que existem no clube se juntaram todas contra o grupo da Renovação e Transparência. Então é uma eleição muito dura. O importante é não estar tendo agressão, não estar tendo briga. Isso, antigamente o Corinthians acontecia muito e hoje, graças a Deus, isso não está acontecendo. Está sendo um debate de alto nível, apesar de ter umas baixariazinhas aqui, mas que é normal. E acho que isso cresce muito o Corinthians, a democracia no Corinthians está mudando bastante, mas vai vencer aquele que o sócio. Eu sempre briguei para o sócio ser o eleitor, votar, e aquele que o sócio achar melhor para ele ir para o clube, será eleito. Mas não tenho uma projeção. Eu acho que o Mário é favorito, eu acho que nós temos chance de ganhar, mas é uma eleição muito difícil. Mônica? Você não acha que o senhor é um pouco intolerante a críticas? Não, eu volto a repetir. De forma geral. Eu gosto, Tô perguntando de forma eu geral. não tenho problema nenhum de crítica. Eu não gosto de coisas pejorativas e pessoais. Simplesmente Mas isso. de uma maneira geral, eu não estou falando dessa sabatina, não estou falando dessa sabatina, mas o senhor, de uma maneira geral, reage muitas vezes de uma forma muito acima da crítica que é feita ao senhor. Isso talvez seja uma opinião que eu esteja errado. Por que o senhor acha que isso acontece com o senhor? Não, eu acho que você está errado. Eu aceito crítica. Eu acho que a crítica construtiva só vem acrescentar. Volto a repetir. Eu não gosto de coisas pejorativas e coisas pessoais. Se eu bebo, se eu fumo, se eu vou lá, se eu vou aqui, se eu saio de noite, se eu não vou... Acho que não é notícia aí, mas insistem. Isso que eu fico chateado. Agora, de me criticarem que eu contratei errado, que o time está assim, ou que eu fiz uma... Isso, infelizmente, é ônus do meu cargo e eu aceito. E acho que isso aí só faz crescer. Bem, queria agradecer ao presidente André Sanches. Boa sorte na eleição, boa sorte na CBF. E na trajetória aí, seja ela a maneira como o senhor não quer ser o presidente da CBF, enfim, do jeito que o senhor quer levar, agradeço e agradeço ao público que esteve aqui. Muito obrigado. Obrigado eu.